Hoje a gente vai apresentar a nossa pesquisa a respeito do projeto Patrulheiros da Sustentabilidade. O nosso grupo é composto pela Andressa, a Isabela, o José Pedro, a Lívia, a Tainara, que sou eu, e a Yasmin. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação da experiência. O Programa Patrulheiros da Sustentabilidade é um programa de educação ambiental que promove as ações sustentáveis e conscientização sobre a preservação dos recursos naturais e desenvolvimento rural. É uma parceria entre instituições públicas, municípios, cooperativas e comunidades rurais do Paraná. Nós escolhemos essa iniciativa porque ela incentiva a sustentabilidade, protege os recursos hídricos e o meio ambiente e contribui também para o desenvolvimento das áreas rurais, alinhado aos ODS e ao Paraná 2040, que também são projetos. E tem um diferencial inovador, pois integra a tecnologia, a capacitação, a gestão digital para monitorar e promover a participação de toda a comunidade rural. A gente trouxe também um pouquinho do contexto e da origem. Então, a gente tem aqui o histórico, teve o início agora, dia 1º de dezembro de 2025, que foi a grande implementação, porque é um projeto muito recente, mas ele já vem sendo estruturado. E agora a gente teve também algumas reuniões em abril de 2026. Então, foi pensado, né, a modernização da infraestrutura rural do Paraná, os investimentos em máquinas e também a maior qualificação dos operadores. Então, eles tinham estradas rurais precárias, assoreamento dos rios, dificuldade de escoamento da produção agrícola. E aí teve a implementação do programa e o início dos cursos de capacitação dos operadores de máquina nas regiões do estado. E também a atuação em outros 397 municípios paranaenses, promovendo práticas sustentáveis em larga escala. Um pouquinho do problema público e dos objetivos. Sobre os problemas enfrentados, tem estradas deficientes com muitas demandas, né, as estradas rurais, operários, né, mal treinados e sem consciência sobre sustentabilidade, aumento do descarte irregular de resíduos e comportamento não sustentável passado entre gerações, o que causa degradação dos rios e das áreas verdes, assoreamento dos rios, destruição de estradas rurais, alto custo público, né, com limpeza e recuperação ambiental. Então, os objetivos ali, treinar os operários, preservar os recursos hídricos, combater esses processos erosivos do solo e unir toda a comunidade para tanto a melhoria do acesso a áreas rurais, que traz o acesso também para a comunidade, quanto a melhoria das estradas, quanto passar esses recursos, né, de geração em geração, para que esses hábitos sustentáveis também passem de geração em geração. E um pouquinho mais sobre as características inovadoras, temos as novas tecnologias que estão sendo implementadas, que é uma plataforma digital com georreferenciamento, o monitoramento das estradas rurais e nascentes e o uso de dados para gestão ambiental. A participação da comunidade, né, com o engajamento das famílias, ONGs locais, lideranças comunitárias e as integrações entre os setores, parcerias entre a UEM, o IDR Paraná, o EMATER, a DAPAR e municípios. Então, essa parceria entre as universidades e o Estado, e os diferenciais inovadores, que são a aprendizagem experiencial no território, formação de agentes multiplicadores e vínculo direto com os ODS da Agenda 2030. E os atores e a governança envolvidos são o governo, que é o poder estadual e municipal, como os principais articuladores e financiadores da iniciativa, as universidades, que contribuem com treinamento e capacitação dos profissionais, as organizações sociais, que são as ONGs, entidades de sociedade civil, que aumentam o alcance das ações implementadas, a comunidade, que são os beneficiários diretos e que participam ativamente, garantindo todo esse pertencimento, e a articulação entre os atores, que tem os fóruns colaborativos, redes de cooperação, acordos intersetoriais, que estruturam a governança compartilhada, e o processo de decisão, que são as decisões tomadas de forma participativa, com transparência, consenso e a responsabilidade de todos os atores envolvidos.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o método de implementação. O método de implementação ele ocorreu em 4 fases. Teve um planejamento inicial, que foi o que a Tainá ali comentou, sobre que teve um início ali em dezembro de 2025, em que eles começaram a fazer o diagnóstico do problema e a definição das metas. A partir disso, eles começaram a fazer a mobilização dos participantes na fase 2, para entender quais são os atores envolvidos, o engajamento das pessoas, a capacitação das equipes e como isso funcionaria na prática. A partir disso, acontece a execução das ações. A Tainari comentou que em abril teve essa reunião e que é a partir disso que eles são definidos os treinamentos. Então, o primeiro treinamento aconteceu em abril de 2026, é um projeto super recente. E na fase 4, agora eles estão monitorando essa avaliação. É claro que a execução da ação e a fase 4 ainda elas estão em andamento, por ser muito recente. E quais são as mudanças e resultados? Bom, mesmo sendo muito recente, já teve uma capacitação de aproximadamente 3.000 operadores, a mobilização das 23 regionais do IDR Paraná, teve uma melhoria na qualidade das estradas rurais, uma redução da erosão e do assoreamento dos rios, recuperação e proteção de nascentes e a maior eficiência do escoamento da produção agrícola. Aqui está uma imagem do projeto, do financiamento do projeto, então ele já está em andamento, e essa imagem foi conseguida a partir da entrevista que fizemos. Uma análise crítica do projeto. O que funciona? As principais vantagens são, de fato, a promoção de melhorias concretas nas áreas rurais, a contribuição no desenvolvimento sustentável da comunidade, redução de custos, seria a melhoria, de fato, da qualidade e das pessoas envolvidas na agropecuária. Quais são os desafios enfrentados? Ainda é muito recente para afirmar sobre os desafios e ainda não tem dado o suficiente para entender como que está o engajamento. A princípio, teve sim ali uma certa relevância, mas os desafios eles estão sendo enfrentados à medida que vão aparecendo nesse curto período de tempo. E a replicação, ele tem um potencial de expansão muito grande. A velocidade de replicação nos cenários nacionais e internacionais, e esse modelo pode ser adaptado para regiões de fortes atividades agrícolas. Talvez aqui que a gente poderia levantar um dos desafios é, de fato, o financiamento, né? E como colocado ali, o engajamento da comunidade nesse projeto. E a conclusão desse tema é que existe uma importância da inovação, então é uma nova abordagem para lidar com a gestão das estradas rurais. Os operadores de máquina agora são agentes de preservação, então fazem parte da ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e contribuem para a Agenda de 2030 da ONU. Tem uma contribuição para a sociedade, melhora das estradas rurais, o fortalecimento da economia local, preservação dos recursos e a ampliação da conscientização ambiental. Tem também os aprendizados gerados, isso pode ser incorporado a políticas públicas, a cooperação entre o governo e universidades. Isso aumenta a coesão entre a população e a comunidade agropecuária. Tem um impacto alcançado, então tem um investimento já de 7,5 milhões para desenvolvimento sustentável, a captação de 3.000 operadores e o potencial de redução dos impactos ambientais. Então, aqui a gente vai mostrar um pedacinho da narrativa da Lívia, que fez a entrevista, com o professor Sidney, que é um dos desenvolvidos do projeto. Quando interrogado a respeito de qual caso ou história foi mais marcante durante o processo, o entrevistado, que é um dos líderes do projeto, Sidney Silvério, comentou que durante o processo de treinamento, eles foram até Porto Rico e lá eles puderam fazer uma pesquisa de campo e ter contato com toda a parte agrícola da ilha, o que foi muito marcante não só para a parte profissional, mas também para a parte pessoal. E quanto já em contato com os operários, ele disse que se surpreendeu com a proatividade dos operários em contar suas histórias e compartilhar as suas experiências, além também da vontade de aprender mais sobre a sustentabilidade.